Alô, rapaziada, muito bom dia. Hoje o Acorda Vascaíno é comigo nesse domingão pós-clássico com o Botafogo, empate em 1-1. Antes de começar o vídeo, eu peço para você dar o like, se inscrever no canal Atenção Vascaíno e também compartilhar esse Acorda Vascaíno com a rapaziada que torce pro clube com a história mais linda do futebol brasileiro. O Vasco ontem empatou em 1-1 com o Botafogo. É bem verdade que não jogou tão bem. Botafogo, na minha avaliação, foi até melhor, mas o que vale é o resultado. Acima de tudo, pontuar é importante, já que o Vasco está na ponta de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E hoje, especificamente, vou falar sobre o Rafael Paiva, treinador interino, até quando? Na minha avaliação, tem que deixar de ser interino e já tem que começar a pensar na efetivação do Rafael Paiva. E eu explico primeiro em números. O Paiva ontem completou 7 jogos no comando do Vasco, no time profissional do Vasco. Vamos relembrar os jogos para começar a falar sobre o trabalho dele. Ele assume o Vasco num jogo no Castelão, após a saída conturbada do Ramon Dias, vai no jogo do Castelão pela Copa do Brasil, jogo eliminatório, e o Vasco empata em 0-0. Na ocasião, o Payet ainda não estava 100%, tinha jogado muito mal contra o Criciúma e ficou de fora daquele jogo. Foi um bombardeio do Fortaleza, mas aí eu não estou avaliando desempenho e sim resultado. E foi sim um ótimo resultado. Na sequência, outra pedreira. Vasco e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, lá em Curitiba, local que o Vasco jamais venceu. Perde Hugo Moura expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. O Vasco perde o jogo por 1-0, mas se comportou bem e até com um jogador a menos teve condições de empatar a partida. Ou seja, o resultado não foi bom, mas ali teve desempenho. E consegue vencer o Vitória em São Januário por 2-1, uma partida relativamente tranquila, tirando a reta final do jogo, onde o Vasco sofreu um pouquinho, poderia até sofrer um empate, mas basicamente controlou o jogo inteiro. E o jogo de volta da Copa do Brasil, empate em 3-3 com o Fortaleza, que garantiu a vaga nos pênaltis do Vasco para as oitavas de final. Lembrando, o Vasco tinha, naquela ocasião, estava perdendo o jogo por 2-1, teve poder de reação, virou para 3-2 e aí sofreu um empate em 3-3, que foi, pelo menos, ganho nos pênaltis. Ele entrega o comando do time ao Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco comanda a equipe em 4 jogos e é uma verdadeira lástima. Se destrói o mínimo de trabalho que ele fez e até um rescaldo do trabalho anterior do Ramon Dias, que já não era bom. Ou seja, o Álvaro Pacheco, em vez de melhorar, piora. O que o Rafael Paiva mais uma vez faz? Recebe esse time totalmente remendado e vence o São Paulo por 4-1 em São Januário. E mais uma vez oferecendo poder de reação a uma equipe que estava totalmente entregue nas rodadas anteriores. Vence por 4-1, depois de sair atrás para o São Paulo, 1-0 aos 10 minutos do primeiro tempo, e o Vasco tem poder de reação e consegue virar o jogo. Na sequência, derrota para o Bahia por 2-1, mas com desempenho bastante satisfatório. O resultado não foi tão bom, mas o desempenho sim. E agora, contra o Botafogo, empate em 1-1, Botafogo que briga na parte de cima da tabela, o Vasco com muitos desfalques, e desfalques importantes como David e Matheus Carvalho, e o Vasco consegue não ter um desempenho tão bom, mas sim um resultado satisfatório pelo que apresentou a equipe. Então, trouxe aqui um resumo sobre o Rafael Paiva. E aonde eu quero chegar com isso? Rafael Paiva merece, tanto por resultado, mas também como por desempenho, ser efetivado, ser o treinador do Vasco. Ele conhece o elenco, trabalha bem com a base e, acima de tudo, tem coragem. Vamos lembrar, mais uma vez, esse histórico dele? Ele barrou o Medel. Quando o Ramon Dias sai no jogo contra o Criciúma, no jogo seguinte, Medel tá fora, tá no banco. E desde então nunca mais jogou. Mostrou coragem. Medel era o capitão do time, praticamente dono do elenco. E ele teve coragem para tirar. O Hugo Moura, depois da expulsão,
nem foi relacionado, ou seja, teve coragem para não levar um jogador que chegou por alguns milhões. Teve coragem também para colocar a molecada na partida contra o São Paulo, né? Promoveu a titularidade do Estrela, colocou o Leandrinho para jogar e foi recompensado com isso. E agora tenta mudar, tenta inovar, colocando, por exemplo, Vitor Luiz e Lucas Piton, colocando um time, mudando a estratégia através de um adversário duro que era o Botafogo. Pode não ter dado certo, mas não dá para dizer que o Rafael Paiva erra por omissão. Ele tenta, ele busca o diferente. E tá mais do que comprovado que ele faz o simples, e o simples no futebol às vezes funciona muito bem. E o Rafael Paiva mostrou que é conhecedor de futebol, entende muito bem, faz as estratégias muito bem feitas. E por isso eu acho que ele está credenciado a ser o treinador do Vasco. Só que o jogo do Botafogo escancarou as lacunas que esse elenco possui. O Vasco, por exemplo, teve que jogar com o Lucas Piton numa linha mais ofensiva porque não teve o David. E quem é o reserva do David? Não há reserva. O Estrela é titular, numa eventualidade do Paia não estar bem fisicamente, mas só tem 19 anos. É um jogador recém-promovido da base. Assim como o JP, que tem tido oportunidades e tem agarrado às oportunidades. Mas é isso. O que eu penso Rafael Paiva já mostrou que pode ser o treinador do Vasco, mas para isso precisa de um elenco melhor. Para não só fugir do rebaixamento, e sim ter a ambição para o Vasco querer algo a mais. Almejar uma vaga na Sul-Americana, ou quem sabe até uma vaga na Libertadores. E por que eu estou dizendo isso? Vasco vai ter o reforço do Coutinho, que é um jogador extraordinário e com certeza vai dar certo aqui no Brasil. Mas só o Coutinho é pouco. Tudo bem, tá vindo o Souza, Alex Teixeira, o Emerson Rodrigues, mas ainda é pouco. Então, dá um time pro Rafael Paiva, que com certeza ele vai conseguir entregar bons resultados. Vale lembrar que ele foi multicampeão na base do Palmeiras, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20, conseguiu formar bons jogadores lá que deram muito certo, e o Palmeiras inclusive fez grande fortuna, né, com o Estevão, o Luiz Guilherme e o próprio Hendrick. Então eu acho que dá para pensar num Vasco competitivo, esse time compete bastante, problemas defensivos minimamente foram corrigidos, então com reforços o Rafael Paiva acho que conseguiria dar a esse time do Vasco ambição para chegar mais à frente. Então, esse é o meu recado para o Pedrinho. Pedrinho, não precisa procurar treinador. O treinador já está no Vasco. O que você tem que fazer agora é reforçar, dar um time para que ele consiga colocar em prática as suas ideias e fazer esse Vasco deslanchar. Ontem ficou mais do que provado que o Botafogo tem um elenco melhor, né? É só a gente ver pelas mudanças. Quando entrou o Romero, no Vasco entrou o Eric Marcos, né? O Júnior Santos entrou no segundo tempo e no segundo tempo do Vasco entra o Sforza. Então você vê uma diferença muito grande de elenco de um time para o outro. Então dê um elenco minimamente para esse treinador jovem, mas muito ambicioso. E eu acredito nele. Entrega resultado e principalmente está entregando desempenho. Então estou fechado com o Rafael Paiva. Eu sempre falei, vou esperar jogo a jogo. Hoje eu já tenho um veredito. Rafael Paiva tem que ser o treinador do Vasco. Tá certo, galera? Um abraço para todo mundo, um ótimo domingo. Mais uma vez peço o like, peço também que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Atenção, vascaínos. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Até a próxima.